Filhos, por que nós estamos aqui fazendo uma experiência vocacional e nós buscamos discernir o que Deus espera de nós, qual é a nossa vocação, ou a que Deus nos chama, qual a missão que Deus nos confere nesse mundo, o que Ele espera de nós, qual é o bem que nós devemos realizar. Lembrem, já disse isso antes e repito agora, a vocação ela é, na verdade, uma participação no mistério da humanidade de nosso Senhor, que com a sua bondade tocou os corações nesse mundo a fim de levá-los ao céu. Nosso Senhor manifestou a sua divindade através da sua humanidade e manifestou o amor de Deus através da sua carne. Vocação é viver um chamado de Deus para manifestar no mundo o amor de Deus, cada um sob um aspecto. Cada um de nós traz em si uma característica de Cristo, um aspecto dele. Uns terão o dom de fazer milagres, outros serão conhecidos pela caridade, pelo amor. Outros serão conhecidos pelo serviço, pelo trabalho, como Jesus dizia, meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho. Muitos padres passaram a vida servindo a Deus, trabalhando pelo bem do próximo. Muitos consagrados, religiosas, Madre Teresa de Calcutá, o mínimo cuidado consigo, o máximo cuidado com o próximo. Tantos santos que gastaram a sua vida, gastaram os dias da sua vida, o seu sangue, pelo bem do próximo. Santo Antônio, que morreu tão jovem, desgastado fisicamente, por causa da sua missão, morreu com 38 anos. Ou seja, gastaram a vida por Deus, querendo manifestar o amor de Deus no mundo. Amor que hoje nós conhecemos, quando Deus envia o Espírito Santo sobre Jesus e ele manifesta o quanto Jesus é o seu predileto e o quanto ele o ama. É através de Jesus que nós conheceremos o amor de Deus manifestado na carne. Portanto, seria muito importante para nós meditarmos um pouco hoje sobre isso que eu acabei de ler. Jesus andou por toda a parte fazendo o bem. Nós teremos que praticar a caridade na nossa vida. Importa saber como Deus quer que nós pratiquemos. Como padre, como freira, como religioso, como um casal consagrado, como uma família santa, leiga. O que Deus espera de nós, de vocês, o que Ele quer de vocês. E eu queria, no dia de hoje, louvar a vida do padre que me batizou. Faz 10 anos, no mês de janeiro de 2016, que ele faleceu, com 80 anos de idade. Era bispo, Dom Émile Destombes, um francês. Foi por causa dele que o Senhor me deu vocação. Quando eu era criança muito pequena, com 5 anos de idade, eu dizia que queria ser padre como aquele padre, porque ele era bom, porque ele fazia o bem. Esse padre, ele entrou no seminário, ele nasceu em 1935. Ele entrou no seminário e foi ordenado em 61 como religioso da Congregação dos Missionários Franceses. Com 26 anos, com 29 anos, ele foi para o Vietnã em missão. E lá aprendeu a língua e ali ficou por 8 anos. Durante 8 anos ele foi formador de jovens estudantes seminaristas naquele país que logo depois viria a ser tomado pelos comunistas do Quimer Vermelho, que foi sanguinário, matou muitos cristãos. Esse grupo, Padre Emílio ficou lá até o ano de 75. No ano de 75, quando o Quimer Vermelho tomou Camboja, que era a cidade onde ele estava, ele era um dos últimos missionários que ainda permanecia lá, até que, ameaçado de ser preso, ele fugiu para a embaixada da França e de lá foi expulso pelo partido e voltou para a França. Voltou para a França e
Durante 4 anos ele lecionou, ainda porque era professor, para os seminaristas. E no ano de 79 ele veio para o Brasil para trabalhar numa cidadezinha que mal tinha nascido, no interior do Tocantins, onde eu nasci, era uma roça. Nós morávamos na roça ainda, e esse padre Emílio, ele ia uma vez por mês com uma rural, aquelas caminhonetes bem resistentes para a roça, e ele celebrava num vilarejozinho para algumas famílias, e ele nos levava de volta para casa, porque nós éramos crianças. Eu tinha apenas 3 anos quando ele celebrava naquele povoado. E então ele nos levava, dava carona para casa, dava balinha para nós, nos abençoava. E eu achava extraordinário aquele homem que falava de língua meio enrolada, né? E dizia para a minha mãe que ele era bom. E como ele era muito vigoroso na pregação, ele foi um missionário, eu dizia que queria ser igual a ele, e imitava os gestos dele, porque eu via de alguma forma, foi o modo como Deus me chamou, porque eu nasci em 82, ele veio em 79. Eu era uma criancinha quando ele foi embora, eu tinha 7 anos. Eu lembro raramente e vagamente da face dele e da mão dele, que botava a mão na cabeça da gente e abençoava. E aquele homem, em 79, ficou no Brasil, no interior do interior, sem ninguém, e viveu ali 10 anos. Mas ele foi chamado a manifestar a sua bondade pelo mundo, porque foi um missionário, e ele queria voltar para aquela terra de onde ele foi expulso e ali fazer o bem. Só que ele não podia. Em 89, ele foi para a Tailândia, foi para Bangkok, para trabalhar nos campos de refugiados exatamente dos vietnamitas que fugiam por causa do Khmer Vermelho. Então ele trabalhou por 3 anos ali, naquele campo de refugiados, até que ele foi permitido voltar no ano de 93, ele foi permitido voltar oficialmente para o Camboja, para continuar de novo. Ele saiu de lá em 75 e voltou para lá quase 20 anos depois. Em 93, São João Paulo II fez dele bispo daquela capital. Em 97, fez dele vigário apostólico, vigário do próprio Papa para aquele povo. 2001 ele foi emérito, e 2010 ele foi emérito, e 2016 ele morreu. Um homem que viveu 80 anos e consagrou a vida dele dos 26 a 80 a fazer o bem ao próximo. Em outros países, outras línguas. Aprendeu outras línguas, línguas difíceis, aprendeu a comer outra comida, aprendeu a conviver com outro povo. Com o povo dele mesmo, ele nunca conviveu. Ele morou na França apenas 3 anos, 4 anos, depois que ele voltou da missão. O resto da vida foi no mundo, fazendo bem a pessoas que ele nunca mais veria. Depois que ele foi embora do Brasil, ele nunca mais voltou no Brasil, de 89 até 2016. Ele foi muito próximo da minha família. Meu pai ajudou a construir a igreja, era muito próximo de casa, e ele deixou uma vocação, a única daquela cidade. Não existe outro padre na minha cidade. A única vocação foi brotada por causa do bem que eu vi manifestado no coração daquele missionário. Esse mesmo bem foi o desejo que fez com que Deus suscitasse uma vocação sacerdotal e, ao mesmo tempo, o desejo de ser um missionário e passar pelo mundo, pelas pessoas, deixando Deus, deixando o bem no coração daquelas pessoas. Cada um de nós tem um chamado, cada um de nós tem um dom de Deus a ser manifestado, um aspecto da vida de Jesus. Qual é o nosso? Eu sempre me perguntava por que minha vocação é assim. E só depois que eu me tornei adulto, já depois de padre, é que eu comecei a considerar isso com mais profundidade. Eu dizia, alguém me deu o Espírito Santo, alguém trouxe Jesus para mim. E foi através dessa pessoa, foi as características daquele sacerdote que Deus quis gerar, né, no meu coração, uma vocação sacerdotal. Veja, vocês serão tocados por muitas pessoas, muitas presenças.
Ontem foi a da Nayara. Antes foram outros. Depois a madre fala, outros falam. Vocês foram tocados pela presença ao longo desses dias de muitas pessoas, especialmente desse lugar também. Se nosso Senhor chamou a vocês a viverem uma vocação particular na igreja, vocação consagrada, certamente essas pessoas todas que passaram podem ser para vocês, podem ser para vocês a manifestação da bondade de Deus. Jesus passou pelo mundo fazendo o bem, curando as enfermidades, libertando as pessoas. Esse padre, ele trabalhava exatamente em prol disso. Quando ele estava no Brasil, ele teve muitos conflitos por causa dos pobres. Que ele era um padre mais de linha, certamente mais, no Brasil a gente chama de teologia da libertação, né? Mas ele era um homem pobre, despojado, entregue, verdadeiramente pobre, não tinha casa. Um homem que saiu de um país desenvolvido para vir para um lugar onde nem água tratada tinha. Um homem que gastou a vida dele sem se preocupar consigo. Então ele tinha conflito por causa dos sofredores, porque ele viveu isso, ele viveu a perseguição, foi ameaçado de morte, passou tantas provações no Vietnã, depois no Camboja, passou tantas provações na Tailândia, nos campos de refugiado, onde as pessoas vêm de vários lugares padecendo, sofrendo, crianças sem pai, gente que só viu a guerra, viu a morte. E aquele homem era um sinal de Deus, era a manifestação de Deus no meio daquelas pessoas. Certamente ninguém pode ser um consagrado se não tiver um coração generoso. Ninguém pode ser um padre, uma freira, um consagrado, dar a vida numa comunidade se não tiver um coração generoso, capaz de sair de si mesmo, capaz de se dar ao próximo, despreocupado consigo, às vezes até cansado. Vocês veem tanto esforço, né, numa casa que ainda está começando, pessoas que vêm servir, tios que vêm servir, cozinhar, outros que deixaram as férias para vir servir a vocês, pessoas que também têm sua vida, têm seu trabalho, têm coisas para fazer, mas quiserem estar aqui porque servem a Deus, no seu modo de servir, na sua consagração. Eles são leigos consagrados. Tio Alisson, a Cíntia vai embora hoje, doaram das suas férias, vieram aqui servir a Deus nessa obra, pelo bem das almas. Certamente, eles levam também o mérito e a graça de um dia serem recompensados. Mas e vocês? Cada um tem um chamado. A Ivana veio com a criança de 700 quilômetros de distância para servir. Ontem nós colocamos lá, o Diego colocou no grupo da obra, uma expressão que eu sempre uso e repito: um consagrado que não serve para ser um consagrado. Se alguém se consagrou a Deus e gasta a sua vida cuidando de si mesmo, esse alguém não é um consagrado a Deus, é um egoísta. Um consagrado a Deus é como nosso Senhor. Depois que ele recebeu o Espírito Santo e foi ungido para iniciar a missão, Jesus não volta atrás, não volta para casa. Ele vai viver num lugar que não é dele. E ele mesmo diz: eu não tenho nenhum travesseiro para encostar minha cabeça. O filho do homem não tem nada. Vivia pelos outros, fugindo daqui para ali, ameaçado de morte. Mas onde ele passava, ele curava. Onde ele passava, ele ensinava. E as pessoas ficavam admiradas com a manifestação do poder de Deus através dele. Jesus gastou até a sua última gota de suor e sangue pelo bem das almas. E nós, que fomos chamados, não podemos pensar menos. Nós não podemos gastar menos de nós. Tivéssemos que morrer na presença de Deus, mas que fosse por Deus e não fosse por ninguém mais. E não fosse pelas coisas desse mundo. É isso que faz o coração de um consagrado viver, pulsar, desejar. Certamente, nosso Senhor é o Filho amado do Pai. Todo consagrado é um eleito, é um escolhido. É difícil compreendê-lo, porque ele não vive o mesmo mistério. Muitas vezes se julga os consagrados, mas na verdade nós não vivemos os mistérios do coração de um consagrado. Então, aquele homem atraiu, às vezes na simplicidade. E é assim. Deus vai atrair vocês através da missão de alguém. Então estejam com os olhos abertos, com os corações atentos. Deus fala. Como que Deus pôde chamar uma criança de 5 anos? Deus não explicou para mim a razão que ele queria. Deus explicou para os meus afetos o que ele queria.
Eu vi a bondade em alguém e eu queria imitar aquela bondade. Foi só isso. Não foi outra coisa. Não é que alguém veio aqui e teorizou e explicou o que era, não. Deus atrai assim nos sinais mais sensíveis, mais simples, né? Às vezes num cuidado, num zelo particular de alguém por nós. Jesus nos chama na oração, nos chama quando nós estamos trabalhando. Jesus nos chama quando nós lemos a Bíblia, quando assistimos à missa e vemos Jesus consagrado. Jesus está chamando a todo momento. Jesus está falando a todo tempo. Porque a bondade de Deus não pode ser guardada numa caixinha. Ela tem que se manifestar. Ela se difunde. E ela vai tocando os corações que foram escolhidos, os eleitos. Claro, entre vocês tem quem foi escolhido. E é preciso saber se você quer ser escolhido. Se você quer ser eleito por Deus. Porque uma vez eleito, uma vez escolhido, você será ungido, mas você não será guardado, você será enviado. E é claro que tem um preço. Nós não sabemos para onde. Certamente o Padre Emílio, quando foi ordenado padre com 26 anos, ele não sabia para onde ia. Ele sabia que ia para a missão, porque ele é de uma congregação missionária. Mas para onde ele não sabia. Não foi ele que escolheu. Não é um consagrado que escolhe para onde vai, é Deus que manda, através dos superiores. Primeiro foi mandado para um país muito pobre e tomado pelo comunismo. Depois foi mandado para outro país muito pobre, ainda em desenvolvimento, uma cidade de gente rude, ignorante, analfabeto. Depois servir aos pobres, aqueles que nem casa podiam ter, em campos de refugiado, tendo que tomar água ali a conta-gotas porque não tem comida, pobreza, criança padecendo, e ele sendo o pai daquelas crianças, um coração paterno, que era isso que eu sentia, a mão dele, uma mão grande, pousando sobre nós. A paternidade de um padre é um dom de Deus na terra. O coração de Jesus, onde passava, acalentava as pessoas, e as pessoas ficavam encantadas, sentiam o amor que vinha dele. E quando aquela mulher tocou em Jesus e o sangue dela parou de correr, ela ficou curada. A humanidade de Jesus toca em nós, fala. Jesus quer chamar. Então abra o coração para ele. Ah, mas pode ser difícil. Como que pode ser difícil com Deus? Com Deus nada é difícil, dizia Santo Agostinho, a beata Ana. Ah, mas eu não vou ter dinheiro. Nós somos ricos, não nos falta nada. Ontem nós tomamos um banquete de lanche da tarde. Não nos falta nada. Nós somos gordinhos, não falta comida. Ah, mas eu não sei onde eu vou morar. Quantas casas você vai ter, você nem sabe. Quantas casas um consagrado tem? Tantas quantas forem necessárias para ele viver. Nunca vai faltar um lugar. E se faltar, ele vai para um campo de refugiado e dorme debaixo de uma tenda igual aos pobres. Jesus morreu como um pobre, nu. Ah, mas eu não sei se eu vou ser feliz. Eu não sei como é que eu vou me realizar. Você se realiza fazendo o bem. A caridade é o único modo do ser humano se realizar na terra. Não existe outro modo de ser feliz se não for amando. Como que você não vai amar sendo um consagrado? Se apresenta todo dia para um consagrado a possibilidade de amar de novo. Não falta a possibilidade de amar. Por isso ele escolhe amar mais de um. Por isso ele não escolhe uma esposa ou um esposo. Ele escolhe amar a todas as almas. É feliz quem ama. Mas se for um egoísta, não vai ser feliz. Ah, mas eu acho que eu vou sofrer muito. E vai mesmo. Jesus é o servo sofredor. É o que diz Isaías na primeira leitura. Então não fuja disso. Se nosso Senhor te chamou, saiba, é para abraçar a cruz. Ele é o servo sofredor do Pai. Tem um preço ser um consagrado. E o preço é ser amado pelo Pai. E o Pai quis amar Jesus, doando Jesus para nós. Nosso Senhor quis amar o Padre Emílio, doando ele. Eu fui um agraciado com um mês de vida sendo batizado por aquele sacerdote. Jesus o deu a nós. Ah, ele se sacrificou. Claro que se sacrificou. Foi ameaçado de morte, padeceu a pobreza,
viveu longe da sua família a vida inteira, morreu com 80 anos, está enterrado numa terra distante. Claro, mas ao longo da vida, ele fez o bem e deu vida a muitos corações. Quantas centenas e milhares, talvez, de crianças ele batizou? Quantos casamentos ele realizou? Quantos pobres ele assistiu? Quantas pessoas ele curou com o seu sacerdócio? Quantas orientações? Quanta direção ele deu? Quanto ensinamento? Por isso, Jesus andava pelo mundo fazendo o bem. Se alguém quer fazer o bem e andar pelo mundo como Jesus, pronto, sinta-se chamado, decida-se por Deus. Ah, mas eu só tenho 9 anos de idade, porque eu sou uma criança. Eu tinha 5. Ah, mas eu tenho 60 e não tenho mais o que fazer. Você não está morto. Sempre haverá a possibilidade de servir a Deus. Sempre haverá a possibilidade de fazer o bem. Até o último suspiro. Até o último momento. E nós não podemos nos privar disso, já que, como batizados, nós recebemos o poder de nos tornar filhos de Deus e somos, de fato, filhos de Deus. Se somos filhos, somos amados e somos herdeiros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.